Você já sentiu vontade de sair do lugar onde Deus te colocou? Fala, meus queridos, saudação de paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, graças ao Eterno. Dentre as tantas crises que enfrentamos nesta vida debaixo do sol, como diria Salomão, é possível que ao enfrentá-las, nós tenhamos vontade de sair do lugar no qual estamos. Isso porque é possível que nós venhamos atribuir a crise justamente ao lugar em que estamos. E isso pode ser lugar geográfico, uma cidade, uma casa, um estado, enfim, ou uma relação, a igreja onde congrego, o lugar espiritual no qual eu estou, enfim. São várias as possibilidades. Foi exatamente esse o pensamento que Elimeleque e Noemi, sua esposa, tiveram. Quando a crise chegou a Belém de Judá, uma fome devastadora, eles tomaram a seguinte resolução: vamos sair do lugar onde estamos. Vamos sair de Belém de Judá e habitar por um tempo, durante o período de crise, nos campos de Moabe. Porém, ao fazer isso, Noemi começa a ter muitas perdas, e a primeira delas é a do seu esposo. Anos depois, ela perde os seus 2 filhos, e ao voltar para Belém de Judá, ela é uma mulher viúva e sem filhos. Agora perceba o seguinte: Belém de Judá, o lugar de onde eles saíram, o lugar para o qual depois Noemi vai voltar sozinha, significa justamente casa do pão. Belém é a casa do pão. Mais do que isso, um fator interessante do qual Elimeleque e Noemi não lembraram é que eles não habitavam aquela geografia de forma aleatória. Eles moravam naquele lugar porque o próprio Deus havia entregado aquela terra ao seu povo. O fato de eles morarem onde moravam sinalizava o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. A terra na qual eles moravam não era uma terra qualquer. Era o território do cumprimento das promessas de Deus, e trazia consigo a bênção e a proteção de Deus. E ao dizer isso, talvez você me pergunte: mas espera lá, o texto diz que havia fome sobre a terra. E aí há um contraponto, porque é a casa do pão, mas falta pão nela. Ora, queridos, compreenda o seguinte: a casa do pão pode passar por um período de crise, mas ela sempre será a casa do pão. A casa do pão pode passar por um período de instabilidade, mas isso não a fará deixar de ser a casa do pão. Mais do que isso, crises são passageiras. Essa é uma das principais características das crises. Elas são passageiras. E quando a crise passa, quando o vento cessa, quando a adversidade vai embora, a casa do pão volta a ter pão em abundância, como sempre teve. Porque a casa do pão conta com a bênção de Deus. Ao saírem, porém, da casa do pão, Elimeleque e sua família não contavam mais com a bênção e a proteção de Deus, o que a própria Noemi reconhece anos mais tarde. Foi Deus quem tirou a minha família de mim. Ela própria entendia isso como um juízo, ou pelo menos como um fator que se deu devido à ausência da proteção de Deus. O que eu quero te dizer com tudo isso é algo muito simples e prático. O que eu quero te dizer com isso é algo muito simples e prático.
O Senhor te plantou exatamente no lugar onde Ele quer que você esteja. Ora, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. E como diz Jó, não há o que o Senhor queira fazer que Ele não possa fazer. Se Ele quisesse que eu e você estivéssemos em um lugar diferente do que estamos, nós estaríamos. Se nós estamos onde estamos, com certeza esta é, para este tempo pelo menos, a vontade de Deus para nós. Por isso, permita-me dizer, independentemente da crise que você está enfrentando, independentemente do vale que você está atravessando, momentos de crise, como eu disse no começo, momentos de adversidade, eles são tentadores, porque nos fazem pensar que a crise está ligada ao lugar em que estamos, que a crise está relacionada à geografia que ocupamos. E se eu sair de onde eu estou, então eu terei a bênção de Deus. No caso de Elimeleque e Noemi, eu voltarei a ter abundância de pão. Talvez eles tiveram abundância de pão, mas perderam coisas muito mais importantes do que isso. E perceba, a crise em Belém era passageira. A perda do marido e dos filhos é uma perda para sempre. Então permita-me lhe dizer isso. A crise, ela se torna tentadora no sentido de nos tirar do lugar em que estamos. Mas primeiro, tenha convicção que você está ocupando o exato lugar da vontade de Deus para a sua vida. Isso pode dizer respeito à cidade, ao estado, ao país onde você mora. Isso pode dizer respeito à casa onde você mora, à igreja onde você congrega, ao seu casamento, à sua família, eu não sei. Eu só sei que o lugar onde você está é o lugar onde Deus plantou você. E você não está aí por acaso. E se a crise chegou e bateu à sua porta, não caia na tentação de pensar que porque o momento é de crise, esse lugar não é da vontade de Deus para você. Porque a crise chegou, porque a dificuldade apertou, essa não é a vontade de Deus para mim. Não tome decisões precipitadas por causa de crises que são passageiras. Porque decisões precipitadas, tomadas em momentos de crises passageiras, terão consequências permanentes. Você está na Belém de Deus para você. Você está na casa do pão, no lugar de provisão. E independentemente da crise na qual você está, a casa do pão sempre será a casa do pão. A vontade de Deus sempre será um lugar de provisão e providência de Deus para a sua família. Portanto, repito, não tome decisões, atitudes precipitadas por causa de crises passageiras. Pois ao tomarmos atitudes precipitadas, principalmente sem buscar a direção de Deus, por causa de crises passageiras, pode nos fazer colher consequências permanentes. Fique no lugar em que você está. Fique no lugar onde Deus te plantou. Pois em o nome de Jesus, essa crise vai passar. Esse vento vai parar de soprar. Essa adversidade vai embora e a casa do pão voltará a ter abundância. E você celebrará e agradecerá a Deus com sua família pelas bênçãos recebidas. Tá bom, queridos? Essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero de verdade que ela tenha te abençoado e te edificado de alguma forma. Obrigado a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre, pelo Rei e pelo Reino.